Boa tarde, meu nome é Rafael e esta é a primeira aula sobre História do Brasil colonial, certo? E nessa primeira aula nós vamos fazer só uma ideia, tecer ideias principais a respeito do método de estudo que nós vamos utilizar ao longo das aulas que vão tratar a respeito deste período da história do Brasil, tá? Então, no primeiro momento, eu quero dizer que faremos os estudos e trataremos das questões que são referentes a este período, os conceitos, as ideias, né? A construção historiográfica, a construção da escrita da história desse período, tentando fazer aí ou trazer junto disso uma perspectiva decolonial ou anticolonial, na verdade, né? Porque a perspectiva colonial a gente já conhece a respeito da história do Brasil, que é que fala sobre o descobrimento, que é que fala sobre a chegada dos portugueses e a descoberta de um novo território. Mas a perspectiva anticolonial, que é a perspectiva que está em ascensão cada vez mais agora na historiografia, ou seja, na escrita, na narrativa histórica, é uma perspectiva que a gente tem que levar em consideração a partir de então. Por quê? Tanto nos vestibulares quanto nos concursos, nós vamos nos deparar agora com essas várias linhas de pensamento ou várias narrativas históricas. E a perspectiva anticolonial é uma delas, que vem ganhando corpo ao longo dessas últimas décadas, quando, né, os grupos que são maioria, mas que é uma maioria minorizada da história, né, das Américas, principalmente da nossa América, que é a América Latina, né, somos latino-americanos, principalmente quando esses grupos começam a tomar conta da sua condição de agentes da história e não mais somente pessoas que caminham conforme são mandadas e ordenadas. Agora a história ela tem uma nova proposta, uma nova perspectiva, que é tratar da história e construir a história ao avesso. Então você rompe com as ideias de que são os vencedores que contam a história, que são os reis que vão contar e escrever as histórias, as narrativas históricas. Então agora os historiadores, os estudiosos, os intelectuais ligados às ciências humanas, todos eles vão agora se preocupar e se debruçar a respeito do pensamento de como ocorreu esse processo, né? De 500 quase 525 anos de história do Brasil, né? Para início, a gente tem que ter em base, a gente tem que ter a ideia básica de um autor que ele é fundamental para o estudo da história do Brasil colonial. É Caio Prado Júnior, que foi um historiador, um cientista político, economista. Então a perspectiva de Caio Prado Júnior, né, que é esse economista, esse historiador, este cientista político brasileiro da década de 1930, né, que é quando ele lança por ali o livro Formação Econômica, Formação do Brasil, Formação Econômica do Brasil. E nesse livro é que ele vai trazer, através de suas teorias também construídas em cima do aporte marxista, ou seja, ele é um pensador marxista e que, por causa disso, vai fazer toda a sua trajetória de construção histórica em cima de conceitos do materialismo histórico. O que isso significa dizer? Significa dizer que Marx sempre enxergou a história, ele sempre enxergou a vida e as possibilidades de se pensar a vida através da condição material das pessoas. Então não existe, né, uma pessoa que não tenha acesso a tal recurso e que possa falar sobre aquele recurso. Essa é a questão chave
do marxismo em Caio Prado Júnior para nós historiadores, né? Então ele coloca basicamente os pés no chão e traz a história para a realidade material das coisas, não mais uma história que se paute nos valores dos políticos, da religião. Agora uma história que se pauta numa construção da narrativa do passado que afeta o nosso presente com bases materiais. Eu só posso falar e ser uma coisa se eu tiver contato com aquilo e se eu for aquilo que eu vivo. É uma ideia básica para se pensar, certo? Então, basicamente, a perspectiva de Caio Prado Júnior vai ser a seguinte: olha, ele vai dizer nessa obra que eu citei sobre ele, tem um capítulo dedicado só sobre isso, que chama O Sentido da Colonização. Nesse capítulo ele vai dizer o seguinte, basicamente: por ser um autor sintético, de sínteses, eu também vou ser aqui sintético tal qual ele foi, né? Então a síntese para ele do sentido da colonização é o seguinte: qual é o sentido da colonização desse grande território chamado América Portuguesa, que depois vem a se chamar Brasil? O sentido da colonização é simples, usando a linguagem marxista: drenagem dos recursos naturais e todos os bens e recursos diversos que a natureza, que o lugar pode oferecer em benefício da metrópole. Então nós temos uma colônia submetida aos interesses da metrópole, que é Portugal. Se a gente conseguir entender essa chave de pensamento, a gente consegue desenvolver daqui em diante toda a lógica da história do Brasil colonial, da sua construção, dos resultados dessa construção, e lá na frente, chegando até nós, nos dias de hoje, como nós fazemos esse olhar para o passado e, a partir desse olhar para o passado, conseguir trazer para o agora questões que sejam relevantes para a gente conseguir transformar o presente, transformar o agora que a gente vive, né? Senão não teria sentido estudar história, certo? Então essa ideia de drenagem dos recursos é uma ideia básica, uma ideia nevrálgica, vamos dizer assim, para a gente conseguir entender daqui em diante como vai se formar essa grande colônia portuguesa nas Américas, chamada América Portuguesa. Até então ainda não se tinha o nome de Brasil, ok? É um vídeo teste, espero que tenha sido bom e vamos seguir no tema. Um abraço.